Boa noite, areiros. Boa noite, amigos da Sal. É com muita alegria que hoje, 16 de novembro, nos reunimos mais uma vez, irmanados pelo ideal cristão, para falarmos do Evangelho. Temos a alegria hoje de ter conosco um amigo, um companheiro, um ceareiro de longa data, que nos é muito caro ao coração, o professor Marcelo Cossenza. E daqui a pouquinho nós vamos apresentá-lo. Mas, como sempre fazemos na Casa Espírita, iniciamos todas as tarefas com uma leitura de harmonização, seguida de uma prece. Vamos ler juntos uma página do livro Fonte Viva, psicografia de Chico Xavier, mensagem de Emmanuel, que, como sabemos, é o patrono de nossa casa. Vivamos calmamente, que procureis viver sossegados. É uma das cartas de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 11. Viver sossegado não é apodrecer na preguiça. Há pessoas cujo corpo permanece em decúbito dorsal, agasalhadas contra o frio da dificuldade, por excelentes cobertores da facilidade econômica, mas torturadas mentalmente por indefiníveis aflições. Viver calmamente, pois, não é dormir na estagnação. A paz decorre da quitação de nossa consciência para com a vida, e o trabalho reside na base de semelhante equilíbrio. Se desejamos saúde, é necessário lutar pela harmonia do corpo. Se esperamos colheita farta, é indispensável plantar com esforço e defender a lavoura com perseverança e carinho. Para garantir a fortaleza de nosso coração contra o assédio do mal, é imprescindível saibamos viver dentro da serenidade do trabalho fiel aos compromissos assumidos com a ordem e com o bem. O progresso dos ímpios e o descanso dos delinquentes são paradas de introdução à porta do inferno criado por eles mesmos. Não queiras assim estar sossegado, sem esforço, sem luta, sem trabalho, sem problemas. Todavia, consoante a advertência do apóstolo, vivamos calmamente, cumprindo com valor, boa vontade e espírito de sacrifício, as obrigações edificantes que o mundo nos impõe cada dia em favor de nós mesmos. Convidamos a todos a orar, a nos serenarmos por alguns instantes e nos afastarmos dos problemas da vida terrena, buscando dedicar esses momentos de agora em diante a falarmos das coisas eternas, que são as questões dos nossos espíritos imortais. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, Senhor, sobre toda a humanidade, sobre toda a criação. Graças nós nos damos pela oportunidade de aqui estarmos na noite de hoje, pela oportunidade de nos reunirmos para estudarmos e falarmos do Teu Evangelho, porque já nele identificamos, Pai, caminho, verdade e vida, e que saibamos aproveitar e valorizar estes momentos em que buscamos fazer dele a bússola que nos conduz à felicidade que todos nós almejamos. Ajuda-nos a valorizarmos a paz, a serenidade, sabendo que a paz não significa ociosidade e que, através do trabalho no bem, possamos almejar o progresso necessário. Agora, Pai amado, pedimos pelo nosso Marcelo, amigo querido de Labuta Espírita, permite que os mentores atuem na noite de hoje e que seja palestra proveitosa para todos nós, graças a Deus. Gente, é uma alegria ter o Marcelo conosco. Para quem não conhece, Marcelo Cossenza é professor, farmacologista,
da Universidade Federal Fluminense. Eu vou ler o currículo, é grande, eu vou diminuir um pouquinho. Professor de farmacologia do Departamento de Fisiologia da Universidade Federal Fluminense. Orientador, membro permanente do Programa de Pós-Graduação em Neurociências da UF. Mestre e doutor pelo Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho. E para nós, Marcelo, amigo querido, companheiro de casa espírita desde que era menino, e eu não vou dizer há quantos anos que não fica bem, senão eu vou trair a idade, mas posso contar que foi bem jovem que chegou a casa, e com muita alegria, hoje toda a família do caro professor participa dos trabalhos dentro da casa espírita. E é assim que é o processo de evangelização. Chegamos nós, depois levamos nossos filhos, e oxalá eles levem nossos netos. Marcelo, a palavra é sua, e é com muita alegria que nós te recebemos, amigo querido. Seja bem-vindo e descanse. Eu que agradeço o convite. É sempre uma honra, né, estar falando aqui para os amigos. A gente tem esse clima de amizade aqui, clima descontraído, mas assim, a gente sabe que... Está me ouvindo? A Dani está falando? Tá ouvindo? Com clareza. Tá. Enfim, a gente sabe que essas ferramentas digitais hoje em dia dão para a gente uma responsabilidade a mais, né? Porque se antigamente a gente falava num auditório ou numa sala de aula que era para poucos, que ali viu e a gente tinha lá no olho a olho, agora a gente fala para a nuvem. E a nuvem está aí para todo mundo. E não só para a nuvem, para a gravação da nuvem. E aí a nuvem fica espalhando e chovendo pela terra, né? O que a gente coloca pela internet. Então, a responsabilidade é grande, né? Agora, a gente sabe que o poder da palavra e da mensagem devem ter aí um teor redobrado no cuidado das informações, né? No nosso dever de casa. E agora, só fazer uma pergunta, que essa plataforma é nova para mim, eu compartilho meus slides, né? Eu que faço, né? Certo? Posso ir? Eu não sei se eu estou... Bom. Tá, então vamos lá. Bom, começar a palestra de hoje, meus amigos, o tema escolhido é de propósito. Foi um tema que eu já venho querendo falar e refletir para trazer à baila das nossas discussões evangélicas, nossas discussões de quem busca o conhecimento aqui na Terra, né? Quem busca senso de propósito, quem busca o autoaperfeiçoamento. A chamada fé raciocinada, né? E a fé raciocinada a gente vai ter aí no final da nossa palestra, que a gente sabe que é mais ou menos uma tônica dita aí pelo movimento espírita. Então, por mais que soe paradoxal, quando a gente coloca na tela o assunto fé raciocinada e ceticismo metódico, eu pretendo trazer a baila, aqui, ao convite de todos que estão nos assistindo, a tentar produzir alguma reflexão em cima desse aparente paradoxismo, né? E aí a gente precisa, de cara, assim, de início, tentar fazer algum tipo de distinção entre o que a gente chama de confiança e fé, né? Afinal de contas, falamos muito de fé, acho que todo mundo que tem algum propósito espiritual, alguma orientação, né, alguma confissão religiosa, e alguma hora vai usar essa palavra chamada fé. Mas, afinal de contas, né, o que é fé? Né? O que é fé? Bom, antes de falar de fé, vamos falar da palavra confiança. E confiar tem na sua etimologia exatamente a palavra fé. É com fé, né? Vem de com, a preposição, né, com o radical fido, que nada mais é fit, né, fé. Então, confiar é com fé. Confiar é depositar a sua fé em algo, ou alguém, ou em alguma coisa. É você projetar a sua noção de crença em algo externo, né, em alguma coisa além de você. E aí, tirando aí do dicionário, né, o significado de confiar, confiar, em última análise, é crer. Confiar é sinônimo de crer. Acreditar na verdade das intenções ou das palavras de alguém. Confiança da mãe, naqueles momentos de tristeza, que só pode confiar, são exemplos que estão aí
pelo dicionário, né? Então, confiar é sinônimo de crer, né? E significa nada mais do que botar essa crença num agente externo, como já falei aqui, né? E na psicologia, a gente pode dizer também que confiança é também aceitar a sua própria vulnerabilidade, no sentido que a gente sabe que a gente não consegue realizar tudo nem entender tudo. E se não conseguimos nem realizar tudo e nem compreender tudo, em alguma hora na vida você precisa confiar em alguém ou em outra pessoa. Então, o ato de ter fé, ou seja, de confiar, né, delegar a sua crença em algo, ela é muito presente no nosso dia a dia. Então, você aceitando a sua vulnerabilidade, você acaba tendo que confiar. Como, por exemplo, você, quando vai aí ao médico, e aí ele fala que você precisa fazer uma cirurgia cardíaca, você vai confiar nada mais, nada menos que a sua vida. Né? Você vai entender que a sua vida agora, você não pode fazer nada, você não tem como, na sua casa, abrir o peito e fazer uma cirurgia em você mesmo, porque você só confia em você, e você precisa confiar a sua vida nas mãos de um médico, nas mãos de um profissional, né? Confiar nas mãos do anestesista, confiar em alguém que você não conhece, mas que você entende que ele sabe mais que você, que ele tem pelo menos mais experiência que você, e que você entende que em processos de ética ele vai realizar o melhor trabalho em você. Então esse é o melhor exemplo, o exemplo da medicina? Não. Na vida, confiamos o tempo inteiro. A gente deposita fé nas pessoas e no mundo e nas coisas o tempo inteiro. Outro exemplo aí é o de viagens. Né? Acho que aqui quem nunca, eu, por exemplo, vai ter que fazer uma viagem, e aí você vai entrar no avião e você pensa, ora, eu nunca vi quem é esse piloto, não conheço, nunca me apresentaram esse piloto, e eu confio a minha vida nele. O que eu tenho de mais sagrado, minha vida, né, o tempo de encarnado nesse planeta, e eu estou depositando cegamente esse ato de viajar, né, a minha vida dentro de um aeroplano, ao piloto da aeronave que eu nem fui apresentado. Então, é isso, um ato de confiança é aceitar a sua própria vulnerabilidade, e nessa aceitação da vulnerabilidade, porque sabemos que não podemos tudo, e nem sabemos de tudo, a gente precisa delegar, né, ações para outros para podermos viver melhor. E fé? Fé é a mesma coisa que confiar, só que com um detalhe. A fé, ela pressupõe a adesão de forma incondicional a uma hipótese de que a pessoa, né, não erra, né, como sendo uma verdade absoluta. É uma verdade que não tem nenhum objeto de prova ou critério de verificação nenhuma. Então, assim, fé ela é um objeto de absoluta confiança, que você deposita naquele ser, naquela entidade, naquela pessoa, que você tem plena confiança e você não tem 1 milímetro, né, não tem 1 nanômetro aí de desconfiança. Então, se confiar é o ato de delegar a sua crença a um terceiro, fé é você delegar sem desconfiar, sem ter plena desconfiança, nenhuma desconfiança. Então, o ato de ter fé significa nada mais, nada menos do que você não desconfiar. E aí, não desconfiar por quê? Porque é proibido desconfiar? Não. É proibido? É essa a ideia? É uma heresia desconfiar? Não, não é essa a ideia. A ideia é que eu não preciso desconfiar. Então, no momento que a gente entende que fé é algo que você tem uma plena convicção, você, se desconfiar, você vai chegar à mesma conclusão, de que seria incondicional essa crença, né? Então, a gente vai imaginar que fé, na sua etimologia mais pura, é algo que, por enquanto, eu duvido que alguém que esteja presente aqui na sala tenha adquirido já, né? Já tenha adquirido. É só perguntar para cada um que tem aqui, espírita que somos, que estudamos desencarnação, né? Estudamos a vida após a morte, temos aí a obra, temos essa crença, temos essa percepção. Eu duvido que alguém aqui nessa sala, ao chegar perto da morte, não fique pensando, ora, vai que não é, né? Será? Não tem algum tipo de desconfiança. Natural. Somos encarnados, imperfeitos, somos aqui espíritos em evolução, então é natural que desconfiemos. A quem pense que não tem isso dentro de si,
Basta a gente imaginar aí da obra do Chico, né? Aquele célebre exemplo que, para mim, foi uma parábola da fé, que é exatamente o evento quando o Chico está no avião, né? E o avião começa a chacoalhar, vai cair, e aí fica todo mundo desesperado, daqui a pouco o Chico está desesperado também. E aí, olha lá, Chico, não espírita, aquele que fala com os mortos, que sabe que a vida é além do corpo físico, olha, ele mesmo está desesperado, isso é falta de fé. Aí, mano, aparece para ele, ele nos conta, né? E fala, né? Dá uma repreensão, e fala, olha, seja aí, né? É apóstolo da tua fé. Você não sabe que é assim? Então seja aí um apóstolo dessa fé que você propaga, né? E até comenta, né? Morra, se eu morrer, morra com dignidade, né? É o que o Emmanuel comenta para o Chico. Mas tem essa passagem, para mim, é uma parábola da fé. E aquele que fala que tem a fé perfeita, né? Jesus já nos falava, né? Se algum de vós tivesses a fé maior do que o grão de mostarda, tamanho do grão de mostarda, olharia para a montanha e ela falaria, mova-se, e ela se moveria, né? E é isso. A nossa fé é muito pequena. É muito pequena, porque ela é cheia de desconfiança. É natural. É natural porque, na verdade, nós temos convencimentos parciais, nós temos confianças parciais daquilo que a gente vai construindo, né? Então, é isso. A fé seria seria uma absoluta abstinência de dúvida pelo antagonismo inerente da natureza desses fenômenos psicológicos, né? Ou seja, seria impossível duvidar e ter fé ao mesmo tempo. É um complemento dizendo que, na verdade, a gente não precisa duvidar. Se a gente tivesse esse nível de conhecimento, tudo que a gente já conhece, olha, pode até ser diferente, mas é muito difícil que alguém me convença que não existe a gravidade na Terra, né? Pode ser diferente. Nos últimos slides eu vou falar disso. Mas ela existe. E aí é isso. É uma expressão que se relaciona semanticamente com verbos crer, acreditar, confiar, apostar, embora esses três últimos não exprimam sentimento de fé, né? A fé, ela é absoluta. Ela é uma tendência absoluta, enquanto confiar está aí nas nossas relatividades. E aí a gente também vai fazer uma diferença entre crença e credo, né? A gente costuma falar muito que, olha, a minha fé me fala que eu preciso fazer isso, a minha fé diz que eu tenho que comer, sei lá o que, tal dia, a minha fé diz que eu não posso comer alguma coisa em tal dia. Isso não é a sua fé, isso é o seu credo, né? É o credo, é um sistema de crenças, é uma doutrina, como está aí, né? Também tirado do dicionário Michaelis, né? Doutrina programa o conjunto de princípios pelos que rege uma pessoa, uma comunidade, até um partido. Então, credo é um conjunto de crenças. E a gente tem aí, por exemplo, para o cristianismo, algumas declarações de credo, né? A gente tem aí declarações compartilhadas com a comunidade, que foram formadas em concílios, né? A gente sabe aí, por exemplo, que o credo de Nicéia, né, estabeleceu uma série de regras, de crenças, né? Estabeleceu, né, tentando separar o joio do trigo, já que a gente não consegue ter a noção perfeita já do que Jesus falava. Então, muitos se reuniram e tentaram encontrar antagonismos, paradoxos, desencontros, e aí chegaram aí nos evangelhos canônicos, né, separando um evangelho do outro, e aí numa construção de um credo, né? Mas não dá para dizer que isso é a fé de uma pessoa. Isso é um credo que vai orientar uma crença que vai se basear na fé, numa confiança. Bom, e aí eu falei de credo, mas eu pulei crença. Crença é o ato de crer, né? Eu falei de crer, crença é o ato de crer. E aí é importante falar que a gente pode viver em sistemas de crenças, como está aqui em azul, e na verdade não tem nada a ver com a verdade, né? Eu posso crer na terra plana, é um exemplo, tem vários. Eu posso crer em lendas da mitologia grega. Na verdade, são crenças. Mas, para eu saber que o meu sistema de crenças são verdadeiros, só passando pelo conhecimento. Só trazendo a luz, botando luz, né, nesse sistema de crença para ver se a verdade brota, né? Então, o nosso trabalho aqui, enquanto encarnados, é perceber se o nosso sistema de crenças, aquilo que trazemos e propagamos, se ele ganha amparo com a verdade. E aí só tem uma maneira. Você pode ter uma série de crenças que ainda não foram, que podem ser verdadeiras, mas não foram reveladas. Está no sistema de crenças. Mas agora, para esse sistema ser revelado, tem que passar pelo conhecimento.
e aí vai a experimentação, né? Vai a atividade do intelecto humano, a concretização do intelecto humano. Né? Vai trazer esse sistema de crenças para a área do conhecimento. E aí, quando a gente conhece, a nossa confiança aumenta. A nossa confiança aumenta. Né? E aí, sobre o sistema de crenças, eu gosto sempre de falar de Platão, porque, para mim, a gente sabe que, dentro da doutrina, né, espírita, Sócrates tem aí a filosofia socrática, né, tem como platônico socrática, está bem lá nos arraigada, né, o patrono da doutrina espírita, né, e é interessante porque só lá em Platão, se a gente pegar da história mais recente do homem, né, mas só lá em Platão que a gente vai ter bem claro nas ideias da filosofia platônica, né, o dualismo. Dualismo psique-soma, né, psicossoma, ou seja, alma-corpo, né, soma, corpo, psique, alma, né? Então, Platão acreditava que existiam dois mundos, um mundo sensível e um mundo inteligível, né? E aí a gente teria aqui um mundo inteligível, que seria um mundo transcendente, um mundo que não é o nosso mundo sensível, um mundo onde a gente teria as ideias, né? É um paralelo grande para o mundo espiritual, as ideias, a centelha, né, do raciocínio, a centelha do eu, né? E aí, nesse mundo sensível, que já existia a priori, né, o conhecimento estaria inato, segundo Platão, esse conhecimento estaria inato e teria ideias, né, ideias de eu, doidos para arrumar um corpo, e aí, alguma hora, ele conseguia entrar num corpo, e aí ele chegava no mundo sensível. E aí, do mundo transcendente, essa alma transcendente, que alcançaria verdades muito superiores pelo fato de ser alma, e encontraria um corpo no mundo sensível, que ele vai chamar de mundo imanente, que é aquele mundo que projeta, né? E aí esse mundo acessível só seria, esse mundo imanente, esse mundo sensível, só seria acessível pelos sentidos. Então Platão já nos revela que nós temos os sentidos, olfato, paladar, audição, visão, tato, né, os nossos sentidos físicos, e a gente sonda o mundo, sondamos o mundo e construímos o mundo, construímos nosso sistema de confiança no mundo a partir desse mundo sensível, da maneira que a gente percebe o mundo. Então, se eu consigo ver, cheirar, ter experiências táteis, eu tenho aí uma relação com esse mundo imanente e eu sei que ele é verdadeiro, e se eu sei que ele é verdadeiro, o meu sistema de crença se fortalece. Então, eu creio nele e a minha confiança aumenta, eu passo a ter muita fé na matéria, eu passo a ter muita fé nas coisas que eu estou vendo. Né? Agora, o sistema transcendente, né, o mundo transcendente, seria algo mais difícil, que para Platão não seria alcançável pelos sentidos. E aí Platão nos dá a ideia de que nós, encarnados, né, aqui no mundo imanente, ele nos dá a ideia do mito das cavernas, que acho que todo mundo conhece. Nós aqui encarnados estamos numa realidade, algemados, olhando a realidade passar, que na verdade são sombras de um mundo mais perfeito. E para alcançar esse mundo mais perfeito, a gente tem que se libertar das correntes e viajar para o mundo mais perfeito, que seria o mundo da realidade, ou seja, o mundo transcendente que projeta as sombras, né, no mundo sensível. É um mito, que é uma abstração do intelecto humano, que nos faz uma proposta filosófica muito interessante de reflexão, que nos dá ferramenta para refletir naquilo que não é, aquilo que não existe, que não sentimos, que não temos a percepção. Ora, se fôssemos apenas matéria sensível, dirá Platão, e depois dirá também Descartes, que uma hora eu vou falar, se fôssemos só isso, como pode matéria, que só tem contato com matéria, imaginar mundos não materiais, imaginar uma realidade imaterial, imaginar até abstrações muito para fora das experiências comuns, né? Bom, todo mundo sabe que o seu principal discípulo foi Aristóteles. Aristóteles aí teve uma grande participação aí na filosofia da escola da academia, né? Ficou, acho que 20 anos por lá. Depois foi para a Macedônia, sua terra de origem, natal, né? E, enfim, virou professor de Alexandre o Grande, todo mundo conhece isso, fundou a escola Liceu,
E a gente sabe também que Aristóteles foi um grande sistematizador do mundo, palpável, e ele, na verdade, começou a comprar uma crença, né, baseado nas suas observações, seu sistema aí de confiança no mundo, onde, na verdade, isso que Platão propunha não devia de ser bem assim. Então, ele acreditava mesmo era que a realidade era imanente, ou seja, a matéria é isso, o mundo material é isso, ele dividiu, foi o grande precursor de todas as hipóteses que vão ganhar aí para Darwin, né, para frente, sistematizador do mundo, né, e é um grande observador. E aí ele acreditava que, ok, existe ali algo que anima a matéria, mas ela é própria da matéria. No momento que o corpo perece, ele não tem mais capacidade de reter essa energia anímica, sabe lá o que seria isso, e essa energia voltaria para o cosmos. E faríamos parte aí da grande maquinaria do cosmos, né, que rege, tem todas as suas leis, e aí tem toda a metafísica de Aristóteles, que é bem complicado, mas vale a pena, mas ele fazia uma distinção de Platão nesse sentido, né? Ele não acreditava no mundo das ideias, nesse dualismo, e acreditava que o mundo se bastava em si, né? E que a gente tinha que viver bem se a gente quisesse ter alguma participação no universo. Bom, mas era mais ou menos nessa época, mas na verdade um pouquinho antes, né? É contemporâneo aí de Sócrates, que foi o professor, o mentor de Platão, né? A gente está falando de Hipócrates agora, e Hipócrates também olhando a natureza, ele foi também um grande revolucionário, teve uma participação grande e importante no momento onde todo o sistema de crenças na época era baseado em experiências completamente místicas, né? Então a cura era baseada em experiências místicas, baseados em, eu já contei alguma vez aqui em palestra da Seara, que era comum você ter isso foi um ritual que durou mais de 1000 anos na Grécia, né? Que quando alguma calamidade se estabelecia sobre alguma polis lá nas cidades gregas, eles iam escolher uma pessoa para ser o bode expiatório. E o bode expiatório tinha que parecer com a doença, se era varíola, procurava-se uma pessoa que parecia com tendo varíola. Ou se era uma seca, aí a doença era tudo, desde epidemia até fatores climáticos. Estava dentro do conceito de doença aí para os médicos gregos da época, que na verdade também eram místicos, né? E aí tinha que se escolher alguém que era chamado de fármaco, né? Já falei isso uma outra vez, era chamado de fármaco, essa pessoa era um fármaco. E essa pessoa era um bode expiatório que era sacrificado, e aí, antes mesmo de Jesus Cristo, a ideia do pecado, né? Que, ora, expurgamos daqui, né? Expurgamos daqui essas culpas que personificadas nessa pessoa, deuses, agora olhem para a gente, porque a gente tirou aqui, como se estivesse queimando aqueles pecados, né? A ideia de imolar para me dar bem, sair da minha culpa, né? Mas Hipócrates acreditava que não era bem assim e que a natureza podia nos oferecer mais. E aí, tentando abandonar as práticas supersticiosas e magísticas, ele propôs que você poderia encontrar, através do conhecimento científico, através da observação da natureza, poderes naturais, poderes nas plantas, poderes em determinados grupos, né, que provocasse ações nos humanos. E aí ele deu ressignificação para a palavra fármaco, que a gente tem até hoje, né, e que vai dividir entre narcóticos, febrífugos, purgantes, e aí essas medicações, então, teriam ações propriamente importantes no paciente, né? E aí, Hipócrates cria a sua teoria dos humores, dos líquidos corporais, né? Então, ele acreditava, no seu sistema de crenças, né, na sua observação, que o homem tinha 4 líquidos, né? Sangue, fleugma, que eram as secreções, a bilis amarela, quando você vomitava, aparecia um líquido amarelo, e a bilis negra, quando você vomitava muito, saia sangue da bilis, e aí ele acreditava que era outro fluido, que era a bilis negra. E acreditava que a saúde era baseada no sistema de eucrasia, eu em grego quer dizer bom, né? Crasia, né? Então, a crise está equilibrada, né? A eucrasia. Então, você teria saúde no estado de eucrasia quando esses humores corporais, esses líquidos corporais estivessem em equilíbrio. Então, se você tem febre, é porque provavelmente o seu sangue está em maior quantidade. E aí você deveria promover sangrias. É o sistema de crença, né? E aí você, sangrando, diminui a febre. Se você tivesse muita
enjoado, é que provavelmente você amarelado deveria ter muita bilis amarela, e você precisava vomitar. E davam, então, plantas que faziam, né, purgantes, que faziam a pessoa vomitar, e aí equilibravam os fluidos. E aí era isso, um momento de doença, era chamada de discrasias e saúde de eucrasia. É interessante que essas palavras se mantêm com a gente até hoje. Eu costumo dizer, né, às vezes eu dou aula lá na farmacologia, eu estou falando de analgésicos, e às vezes, quando eu dou aula lá de analgésicos anti-inflamatórios, um dos efeitos colaterais, você vê lá claramente, são discrasias sanguíneas. Aí todo mundo pergunta, professor, o que é discrasia sanguínea? O que é isso? Aí você explica que discrasia é algum problema na formação de células sanguíneas. Só que se você for ver mesmo, a palavra está lá em Hipócrates, né? São problemas. Então, analgésicos, um dos efeitos colaterais é promover aí, talvez, alguma malformação de células, série branca, série vermelha, enfim. Esse termo ficou, né? Mas era muito... tinha-se a crença no equilíbrio de humores, né? E essa teoria ficou dominante durante toda a história do homem aí, perto de desde antes de Cristo, né? Como ele era Hipócrates, até lá os séculos bem para frente, século XVIII, talvez, né? E aí, passando rapidamente, então é isso, o Hipócrates acredita no equilíbrio dos fluidos, Aristóteles dá um outro conceito também, né, o equilíbrio dos fluidos, dando características aí à felicidade como equilíbrio dos fluidos, tudo se baseava em equilíbrio dos humores e dos fluidos, né? Vocês estão percebendo como eu estou usando a palavra fluido aqui, que daí vai derivar o que a gente usa até hoje, fluido anímico, né? Fluido elétrico. Então, vem daí, humores, né? Eu já ia esquecendo de falar, a palavra humor, hoje eu estou com o humor deprimido, hoje o meu humor não está muito bom. Da onde vocês acham que vem a palavra humor? O humor vem daí, de Hipócrates, onde se acreditava que os humores, né, estavam presentes em equilíbrio. E quando eu estou mal-humorado, é porque eu estou desequilibrado nos meus humores. Olha que interessante, né? Então, vem aí nesse dicionário da gente já há bastante tempo, né, nos nossos sistemas de crenças. E aí, a gente pode ver aí que Cláudio Galeno, né, estou falando de Hipócrates e Aristóteles antes de Cristo, e aí a gente chega a Cláudio Galeno, que é o patrono da farmacologia, né, da farmácia e da farmacologia, e aí ele amplia o conceito aí dos humores, baseado também nas medicações, como se tratar, né, e chegou aí numa história de que as personalidades deveriam ter relações com os humores. Então, tinham pessoas mais coléricas, tinham pessoas mais sanguíneas, pessoas mais flegmáticas, como está aqui, né? Então, por exemplo, pessoas com, sei lá, excesso de bilis negra, excesso de fleugma. O excesso de fleugma teria aí talvez uma característica ser mais melancólica, né? E tentou traçar um equilíbrio aí de humores com os estados da alma. Enfim, isso foi uma teoria dominante durante muito tempo mesmo, e até que chegamos aí numa época já renascentista, onde um sujeito, anatomista, né, italiano, chamado Andreas Vesalius, né, ele começa a encontrar contradições nos livros de Galeno, que era uma teoria predominante, reis e rainhas, todos os seres importantes que passaram aí, né, durante esse tempo todo, se tratava da medicina aristotélica e hipocrática, né, no equilíbrio de humores. Procurava esse equilíbrio. E aí começou a se, olha só, parece que não faz muito sentido essa teoria de humores, não. Começou a se questionar. Tem muito mais sangue do que fleugma, por exemplo, no corpo, mas não se podia estudar muito bem o corpo, que era uma heresia, né? E aí é que a gente pega gancho para o próximo slide. O que acontece? Estamos falando de um período de Galeno até Andreas Vesalius, né? Esse anatomista que vai questionar esse modelo. E aí, o problema é que a gente está vivendo uma época, né? A gente vai lembrar que por muito tempo, né, os dogmas dos credos cristãos tentaram perseguir as chamadas verdades, as virtudes, né, e os pecados, né, os vícios, virtudes e vícios, né, chamados
importantes, capitais para o humano, né, para o homem. E aí o problema que eram 7, né, 7 pecados, mas aí vem a obra de Dante Alighieri, todo mundo conhece a Divina Comédia, então, na obra de Dante Alighieri, que é espetacular, né, que ele nos faz aí uma viagem pelos círculos infernais, né, Dante, né, acompanhado de Virgílio, né, vai aí, consegue carona lá para visitar os círculos infernais, e aí vai encontrando em cada círculo infernal um dedicado a cada pecado capital, né? Soberba, avareza, luxúria, inveja, gula, ira, preguiça, tudo isso dentro do credo da época, né? Que, se eu não me engano, Tomás de Aquino deu uma boa também repaginada nisso, né? Foi incorporada em alguma hora a palavra melancolia. Melancolia também era descrita como um pecado capital, né? Depois trocou-se para preguiça ou vice-versa, da história agora não estou lembrando muito bem, mas a preguiça ou a melancolia era um pecado capital, né? E o fato é que Dante coloca também mais 2 círculos, baseados na chamada heresia, e o último, porque tinha que ter a mentira. Ora, se Judas traiu Cristo, ele mentiu, então tinha que ser o pior dos pecados. Então eles colocaram a mentira como o pior pecado capital, né? Não se podendo mentir. Mas a heresia começou a fazer parte. E quando a heresia começa a fazer parte desse sistema de crenças, do credo, estabelecido como um pacote de crenças que você não pode questionar, a heresia ela mata na raiz todo o sistema de procura de verdade. Né? Como eu falei aqui, o próprio Andrés Versalhes, anatomista, começou a mostrar, olha, esse sistema de fluidos aí não está muito bom, tem que ser revisto. Só que ele viveu numa época que não era muito bom fazer esses questionamentos, né? Ele viveu numa época onde a heresia era pecado capital e foi considerado herético. Então ele não podia avançar com isso. Desculpa, passou a moto. E aí a gente começa, esse sistema só vai começar a ter algum tipo de rompimento, né, com chamados precursores do iluminismo, que obviamente não vou falar muito deles aqui, vou puxar um sujeito que vai ser super importante para a continuação do que eu preciso falar com vocês, né, no nosso bate-papo, que é chamado René Descartes. Né? E Descartes, ele é fundamental, todo mundo sabe, né, já ouviu falar no método cartesiano. O método cartesiano é aquele que liga A com B para estabelecer um caminho, né? A abscissa ordenada para encontrar um ponto, né, um lugar. E aí Descartes estabelece o que ele vai chamar de dúvida. Descartes institui a dúvida como método, né? Ele falava, né, só se pode dizer que algo existe aquilo que puder ser provado, sendo o ato de duvidar indubitável, né? O questionamento de toda a verdade que ele apresenta, né? Então, ele falava, olha, se você entende algo com verdade, tem que passar isso pelo crivo da razão. Né? Uma coisa que a gente vai encontrar em Kardec de novo, né? Passando a verdade pelo crivo da razão e desconsiderando tudo que a razão não aceitar. Então, se a gente não tem uma capacidade muito grande de sondar a natureza, fiquemos com os nossos sentidos, fiquemos com as experimentações e vamos tentar sondar de uma forma para tentar ver se aquela verdade que se apresenta para a gente faz algum sentido. Ora, eu posso perfeitamente filosofar, mas dizer que algo é algo só porque eu digo, não. Né? A dúvida metódica, ela tem que ser um instrumento de avanço do conhecimento. Então, Descartes coloca aí a dúvida metódica, o ceticismo metódico, então a dúvida como método para o avanço. É o que ele falava, todo mundo deve lembrar, né, da famosa frase de Descartes, ego cogito ergo sum, ou cogito ergo sum. Eu que penso, logo eu existo. Se eu penso, eu existo. Né? E aí ele também vai fazer uma reflexão sobre a existência ou não de Deus, e ele vai chegar naquilo que Platão já imaginava, né? Que se a gente tem uma alma que cogita a existência de mundos imateriais e mais perfeitos, realidades muito diferentes, e algo que a gente não consegue alcançar no mundo sensível, como então a gente poderia ser capaz de fazê-lo? Perceber um mundo que não é dentro de limitações sensoriais, o nosso mundo sensível. Como é possível o nosso cérebro alcançar e viajar mundos de paragens mais elevadas, até imaginar a existência de um Deus,
se nós vivemos em mundo sensível. Isso foi chamado por Descartes de prova ontológica, que é objeto aí de muita discussão filosófica, né? A prova ontológica é uma espécie de pirueta no raciocínio, mas serviu aí durante muito tempo, né? É isso, né? A ideia de perfeição nasce junto com o homem. Então, o homem consegue se imaginar a perfeição. E é uma ideia inata. Falava ele, resta a ideia de que a perfeição, não tendo a sua origem no nada, nem tampouco em um ser imperfeito por natureza, só pode ter sido posta na razão, por um ser perfeito. Então, a gente imagina a perfeição, alguém perfeito a qualificou e nos fez entender que isso existe. Seria a prova ontológica de Descartes, né? Bom, aí, gente, eu estou falando dos pré-iluministas, e eu preciso descrever uma experiência, né, para tentar colocar aqui em tela exatamente o que eu quero contar para vocês. Eu estou falando aí da época de Newton, né? Aí, contemporâneo, né? Descartes, né? E aí, um dos assistentes de Newton era esse sujeito aí chamado Francis Hauksbee. Hauksbee era um cientista inglês do século XVIII e, na verdade, ele foi desafiado a manter seu emprego por Newton e, assim, eles tinham que se mostrar que veio, né? E eles estavam o tempo todo em zona de desconforto, o tempo todo tendo seu emprego lá meio que ameaçado e tinham que propor alguma coisa meio diferente. Hauksbee, ele era muito inteligente na sua maneira de construir coisas e ele construiu uma máquina. Baseado em outras coisas que mais para frente eu falo, não vou conseguir falar, mas enfim, construiu uma máquina que era o seguinte, era uma roldana que rodava uma ampola de vidro e se fazia vácuo aqui dentro. Então, se tirava o ar, se fazia vácuo. Quando você rodava essa roldana e essa bola de vidro rodava, né? Se você botasse a sua mão por cima no momento que você está rodando muito tempo, o gás ali, o vácuo ali dentro, que era um gás muito rarefeito, ar muito rarefeito ali dentro, se você apagasse todas as luzes, o que acontecia é que você via ali dentro daquela ampola luz aparecendo na ponta dos seus dedos. Luz aparecendo. Era fagulhas aparecendo como do nada, na ponta dos dedos. Isso impressionou Hauksbee, impressionou Newton, impressionou todo mundo na época. Ninguém sabia o que era. E, na verdade, eles começaram a perceber também que essa experiência, né, de atrito nessa ampola com vácuo também produzia atrações em corpos muito leves. E aí foi recuperado nessa época, né, uma história um pouquinho maior do que eu estou contando, mas foi recuperado nessa época aí, uma história que vem lá da Grécia, de Tales de Mileto. Tales de Mileto já tinha reconhecido que o âmbar, a pedrinha de âmbar, aquela pedra que é uma resina, né, se você esfregava essa pedra de âmbar e colocava sobre penas, as penas eram atraídas para a pedra de âmbar. Isso não tinha nada a ver com magnetismo. O pessoal dessa época andou estudando, era um fenômeno bem diferente do magnetismo. Não era um ímã. Mas atraía pena. A pena não é metal, atraía corpos leves. E o que era isso, afinal de contas? Eles não sabiam. Âmbar em inglês, âmbar em grego quer dizer elétron. A tradução de âmbar para grego é elétron, né? E aí eles começaram a chamar que isso era uma força do elétron. E aí deram o nome da eletricidade. E foi cunhado o nome de eletricidade estática. É uma eletricidade que está ali, fica por ali, nesse estado aí da ampola de vidro. Bom, só para saber que o iluminismo começou a aparecer, a estourar, né, o movimento de ousa saber, né, deixando de lado o radicalismo político, as artes iconoclásticas, a filosofia natural, todo o sistema de crenças baseados em dogmas, em credo, isso começou a ser rompido, né? E basicamente eles começaram a expor uma sociedade viciada em muitas ideias preconcebidas, aonde tudo aquilo que você falava tinha que encaixar naquele modelo. E o fato é que quanto mais se avançavam a vontade de conhecer, o ousa saber, aquelas ideias não encontravam amparo. É o caso lá daquele anatomista italiano, né, que eu contei para vocês. Não encontravam amparo. E nessa época, teve um sujeito, bom, antes de falar do sujeito que eu ia contar, mas esquecer, nessa época mais ou menos aí do Hauksbee, um outro sujeito chamado Peter Musselbrook,
né, da Universidade aí lá nos Países Baixos, né, ele inventou uma coisa, ele ficou muito perplexo, ele também andava muito perplexo com a ideia de que era essa eletricidade. Que força é essa chamada eletricidade? Será que não dá para estocar a eletricidade? O que é isso? E aí o Mussenbrock foi muito literal na sua tentativa de estocar a eletricidade. Inacreditavelmente, ele debruçado lá sobre uma ponte ali na Holanda, né? Ele, na cidade de Linden, né? Na cidade de Linden, né? Ele vendo um fluxo de um rio passar, o fluido, né? Passando, ele ficou imaginando, olha, tudo que a gente conhece da física, o que é mais bem estudado, que a gente conhece, são os fluidos. São os fluidos. São os humores. Então, essa força elétrica, será que é um fluido? Se for um fluido, eu vou criar uma maneira de tentar armazenar essa famosa força elétrica, ou fluido elétrico. E o Hawksby pegou um troço, uma garrafa, colocou aqui um anteparo de metal, conectou esse anteparo de metal e a garrafa à máquina de Hawksby e ficou lá girando, e tentando carregar a garrafa. E aí eu esqueci de falar, ele colocou água na garrafa. Colocou água. Ele imaginou que era um fluido, e talvez, se fosse fluido, ficasse armazenado junto com o fluido água, né? E aí, obviamente, uma experiência completamente empírica, só porque ele acreditava que era um fluido. Pois muito bem. Tentativas e fracassos. Chegou uma hora que, resumindo muito a história, ele segura a garrafa com a mão, aí depois de ter carregado com a máquina de Hawksby, ele toca na superfície superior e ele toma um tremendo choque. Tão forte que ele desencoraja todo mundo de fazer esse tipo de experiência. Era muito perigoso. Diz ele que quase morre, né? Na verdade, o que ele inventou foi uma coisa chamada capacitor. Né? Ele conseguia separar cargas, eu estou dando spoiler, separar cargas, né, positivas e negativas pela superfície do vaso, tendo a água como uma substância ali de contato. Eles não tiveram ideia do que era isso. Mas até hoje a gente fica espantado, né? Ele inventou aqui o capacitor, que era uma bateria. Ainda não é a bateria, né? Ainda não é a bateria, mas inventou uma maneira de estocar a eletricidade. De alguma forma, tinha que usar a máquina de Hawksby e você conseguia estocar pelo menos armazenar, né? Não é estocar. Conseguia armazenar aí a eletricidade para dar descargas mais para frente. Bom, então, nessa época, aí sim, um sujeito que acho que vocês já ouviram falar, chamado Benjamin Franklin, muito espantado com essas ideias novas da eletricidade, e membro super importante no iluminismo, né? Teve uma importância enorme na política dos Estados Unidos, enfim, ele propõe um experimento de que, olha, caramba, a eletricidade é um fluido, e aquelas coisas que estão no céu o tempo todo, que são os raios, será que isso não é descarga elétrica? Será que isso não tem natureza fluida? Essas que vocês estão mostrando agora que existem? E aí tem o famoso experimento teórico de Benjamin Franklin, né, onde ele coloca uma pipa com um arame, aí teria uma chave, aí ele tomaria uma descarga elétrica. É claro que esse experimento não aconteceu, senão ele morreria eletrocutado. O conceito era óbvio, quer dizer, o conceito foi bem desenhado na cabeça, né, o experimento mental, mas o Conde Buffon realizou o experimento junto com o Franklin. O Franklin não foi na França, né, mas o Conde Buffon, junto com seus assessores, fizeram o experimento. Está lá lá na França. E aí eles simplesmente colocaram um anteparo, que foi o precursor do para-raio, um anteparo metálico, e numa tempestade muito grande, com muita eletricidade estática, né? Imaginasse que ia ter muita descarga elétrica pelo ar, e aí colocou na outra ponta um jarro com água, parecido com um jarro de Leiden. E aí o que aconteceu foi, depois de uma tempestade muito grande, veio o raio, né? Um assistente de Conde Buffon foi lá na garrafa, chegou próximo, ia tocar na garrafa e tomou um choque enorme. Então, de fato, eles conseguiram mostrar que aquelas coisas que estão no céu, seriam os raios, têm a mesma natureza do que é feito na máquina de Hawksby e o que é armazenado, pelo menos concentrado, no jarro de Leiden. Gente, vocês têm noção
do poder que foi essa descoberta. Que a eletricidade, recém-observada, o fluido elétrico, eram aquelas mesmas forças naturais que estavam lá e que eram de propriedade dos deuses, né? Se a gente olhar em retrospectiva para trás, toda mistificação que envolve alguma personificação divina tem como o aspecto mais importante aquele que porta os raios. A gente pode lembrar aí de Zeus. Zeus é aquele que segura o raio, né? Aqui uma foto do Partenon com Zeus se comunicando, né? Seriam os raios, né? E o que Franklin coloca era, olha, existe algo muito poderoso aqui nessa descoberta. Poderoso mesmo, que dá origem a todo tipo de superstição. Mas que, pensando livremente e tentando compreender o seu senso, trazer à baila da razão, o seu aspecto mais interior, é aquele senso de magia e mistério que envolve medo se desfaz. Não que a gente tenha que simplesmente ignorar o fato de uma inteligência divina, como era o medo, sair da hipótese de que existem seres supremos, mas simplesmente por perceber que agora a gente conseguiu avançar no conhecimento. E a gente aumenta o nível de confiança, né, no que a gente entende. Então, teve a nossa confiança no fenômeno elétrico, né? Acho que todo mundo aqui tem fé que se você pegar e botar o dedo na tomada, você vai tomar choque. A sua confiança de não fazê-lo é grande, né? Pois muito bem. E aí, gente, começa uma série interessantíssima de outro pesquisador que eu gosto muito de sempre dar um crédito, chamado Luigi Galvani, né? Um médico italiano, físico, né? Membro aí da Ordem Terceira, da Ordem de São Francisco. E Luigi Galvani, em alguma hora, acreditava que ciência e religião e fé, né, no caso, se auto-interpretavam, não deveriam ser excludentes, enfim. Mas o Galvani, ele, mais uma vez, ele teve um trabalho roubado, precisava ter alguma coisa original para aquele ano, e aí ele pegou as máquinas de Hawksby, né? Máquina de Hawksby, e eu gosto de sempre mostrar a máquina de Hawksby como está aqui, porque é exatamente o logotipo do Instituto de Biofísica que eu fiz meu mestrado e meu doutorado, né? Esse símbolozinho aqui, né? Mas, enfim, o que fez Luigi Galvani? Ele pegando a máquina de Hawksby ou os jarros de Leiden, os dois, ele, por um acaso desses, né? Ele, como era anatomista, ele tinha uma rã aqui, tinha uma rã dissecada, só com o tronco da rã para baixo. E com os nervos expostos que ele estava estudando lá, né? Os componentes dos músculos, dos nervos, enfim, os componentes anatômicos das rãs. E, por algum motivo, que ninguém sabe muito bem dizer qual é, né? Experimentador que era, ele juntou a máquina de Leiden, o jarro de Leiden, ou a máquina de Hawksby, ao nervo ciático da rã e ao músculo. Experimentação pura. E, para espanto de Galvani, a rã sem cabeça, da metade para baixo, quando colocava o contato com a máquina de Hawksby ou do jarro de Leiden, a rã começava a pular. As perninhas da rã pulavam, contraíam suas patas. É uma experiência produzida e reproduzida. E é espantoso. E Galvani toma um susto, porque ele começa a imaginar, mas o que é isso aqui? Se você pegasse a máquina de Hawksby e colocasse na sua pele, ou em qualquer lugar, você não sentia nada. Tentasse fazer algum fenômeno aí de percepção dessa carga elétrica era muito difícil, só pelo jarro de Leiden. Agora, a máquina de Hawksby era capaz de fazer a rã pular. E aí, de cara, ele pensou, olha, a rã, tem algo aqui na rã que é um tremendo condutor, né? Ela amplifica a eletricidade. Ele fez uma série de experimentos muito controlados, eu não vou entrar em detalhes, né, experimentador que era, e aí ele concluiu que as pernas de rãs eram máquinas extremamente sensíveis para detectar a eletricidade, superior por um fator de 5.000 vezes com qualquer outra coisa não biológica disponível na sua época. Então ele começou a imaginar, olha, a biologia é um grande sensor da eletricidade. Se a gente tem capacidade, o corpo tem a capacidade de perceber a eletricidade de um fator de 5.000 vezes maior, é porque deve existir eletricidade quando existe vida. Quando existe vida. E ele vai com um termo chamado eletricidade animal.
Então, o que ele vai fazer como experiência? Ele, a exemplo de Benjamin Franklin, pega lá pernas de rãs, coloca em anteparos durante tempestades e, assombrosamente, quando tem eletricidade estática no ar de tempestades, a rã também contraía as suas patinhas, como se Zeus, portador dos raios, desse vida às rãs mortas, né? Bom, isso causou um furor dos experimentadores da época, né? Um furor enorme. E aí o próprio Galvani, tentando refinar os seus experimentos, colocou, sem querer, as perninhas das rãs sobre anzóis metálicos, né? de ferro, e sobre cercas aqui de estanho. E aí o que ele percebeu foi que mesmo na ausência de eletricidade estática no ar, a simples toque dos metais já eram capazes de fazer a rã pular. Não precisava de eletricidade externa. E aí que ele concluiu, se não precisa de fonte externa de eletricidade, é só a conexão de metais, esse animal já teve vida. Então tem alguma coisa de vida ali nele, né? Então o Galvani propôs que, porque ele já teve vida no passado, existe algo de vital ainda aí, algum fluido vital permanecendo nesses músculos, um fluido vital qualquer, né? Mandando aí correntes elétricas. E ele foi super importante, foi uma sensação internacional, que ele conecta pela primeira vez a eletricidade à vida e à fisiologia dos sistemas, né? Que até então era dominada pela fisiologia humoral, fisiologia dos líquidos, né? E, não obstante, que eles têm até um nome, até hoje, de fluido elétrico, né, na proposta dessa eletricidade animal. Bom, verificou, então, que, na verdade, era contato com metais, e aí, juntando metais, ele fazia a perna pular. Só que ele teve um grande opositor na época, que foi Alessandro Giuseppe Volta, né, um físico italiano, que tinha uma descrença metodológica muito grande na percepção de Galvani na ideia da eletricidade animal. Ele falou, não existe essa ideia de fluido animal que anima a matéria, isso não existe. E, na verdade, o que você acabou de descobrir é que nervos e músculos são condutores de eletricidade, né? E aí, ele não tinha a menor ideia disso. Ele simplesmente é um opositor. Mas ele, mais para frente, eu vou fazer uma antecipação do que ele vai provar, ele mostrou que se você colocasse metais, aqui no caso era cobre e prata, né, nas costas de rãs mortas, elas também podiam contrair os músculos. Então, viu, olha, é a simples presença de metais. E essa discussão ficou entre Galvani e Volta, só que Galvani, enfim, tem as guerras napoleônicas, é toda uma história que eu não vou contar agora, né? A Itália vira domínio napoleônico e tal, as ideias de Galvani vão embora, enfim. Mais para frente eu falo mais um pouquinho dessa história de Galvani e Volta, mas eu quero fazer um paralelo aqui, um rápido parêntese, no sobrinho de Galvani. O sobrinho de Galvani, chamado Giovanni Aldini, foi o maior defensor da existência da eletricidade animal, né? Era um físico, e ele achou que fazia o maior sentido essa história, né? E ele começou a fazer grandes edições sobre o tratado da eletricidade animal. E ele fazia experiências com cadáveres, né? E ele resolvia pegar experiências muito macabras, né? Com cabeças de animais, corpos de animais, e todos eles, quando você conectava a alguma fonte de eletricidade, os membros se mexiam, né? E aí começou a fazer também com cadáveres humanos. Muito mórbido, né? Pegava cadáveres humanos e de forma espantosa, ele conseguia ver que os olhos piscavam, a boca mexia, né? Pela exposição a essa eletricidade que vinha de metais, né? O circuito que vinha de metais, né? Simples contato aí de metais fazia os músculos tremerem. E aí ele finalmente ele acredita que ele só não consegue dar a vida mesmo para o cadáver porque ele começa a concluir que o sangue ou os fluidos devia ter alguma participação nessa história da eletricidade animal. Então os humores poderiam ser importantes.
e pelo fato de estar trabalhando com cadáveres já em decomposição, que já estariam em processo de decomposição, esse fluido já estaria indo embora, os fluidos já estariam indo embora, e aí essa conexão do fluido elétrico e fluidos humores já deveria estar mal conduzida, e aí ele precisava de um indivíduo recém morto, né? Enfim, sentenciado à morte. E aí, finalmente, no Colégio Real de Cirurgiões, ele consegue um corpo inteiro, recém-enforcado, um criminoso, George Foster, conseguiram para ele lá, enforcou, o cara morreu, algumas, sei lá, minutos ou horas depois, estava à disposição para fazer o experimento junto com os médicos, e ele começa a fazer os experimentos com os metais, no George Foster, e aí vale a pena até ler, né? Quando Aldini usou eletricidade no corpo de Foster, ele tenta com os metais, não dá muito certo, ele começa a usar as máquinas, né, elétricas do vaso de Leiden, e aí vê que começa, gente, a mandíbula começou a tremer, os músculos contorceram, o olho... Gente, vocês imaginam essa experiência? Vocês estão aí no século XIX, começo do século XIX, com o corpo de uma pessoa recém-morta na sua frente, enforcada, e alguém bota uma descarga elétrica no cérebro dessa pessoa, e essa pessoa abre o olho, começa a espantar, tremer, né? Por mais céticos que fossem todos os presentes, todos ficaram dominados pelo pavor. Essa foi a descrição da época, né? Todos os membros começaram, aqui, assustando todos os espectadores locais, que entraram em pânico, achando que o mesmo tinha voltado à morte. Né? Então, essas experiências de Aldini começaram a escrever que estavam sondando o que seria algo muito herético, que seria a devolução da alma penada, do fantasma que estaria nos poderes de forças ocultas aos corpos em decomposição. Estaríamos ressuscitando os cadáveres sem experiência divina. Vocês imaginam como isso não foi recebido na época. E foi recebido de uma forma tão drástica que acho que vocês já ouviram falar nessa história aqui chamada Frankenstein, de uma história de uma romancista chamada Mary Shelley, né? Que, enfim, baseado nas experiências de Aldini e as ideias de Galvani, e fundamentalmente baseado na experiência original de Benjamin Franklin, escreve o conto Frankenstein, onde devolve-se a vida. Você pega indivíduos que morreram, que têm alguma forma de fluido animal ali, costura esses indivíduos, vai lá para o terraço de um castelo, numa tempestade, recolhe o raio e, por descarga, ressuscita a pessoa que morreu. E essa pessoa se torna um monstro. Coitado do Benjamin Franklin, mas foi por aí mesmo o nome Frankenstein, né? Deu origem à lenda que a gente tem aí do monstro chamado do moderno Prometeu, né? Moderno Prometeu de Mary Shelley, né? E aí é só um paralelo de como isso foi efervescente nessa época, né? E a ideia do fluido animal teve essa percepção grande. Pois muito bem, o Giovanni Aldini foi o grande responsável pela máquina. Se ele não avançou nas suas ideias, ele foi o responsável pela máquina de eletroconvulsoterapia, né? Então, hoje, se a gente tem aí uma máquina que é capaz de dar descarga elétrica em pessoas, e até hoje usada de forma bem controlada, conseguiu-se aí, na época, melhorar muito de aspectos psicóticos de diversas pessoas, né? Crises psicóticas, né? Então, um achado aí que deu uma tremenda vantagem importante para a medicina. Voltando ao volta, né? A gente tem aí a história dessa... Não vou me alongar nisso, eu quero falar de outras coisas. Eu estou vendo que eu já estou com 9, tenho aí, né, bastante do meu tempo dado. O Alexander Volta, ele acha que ele tem uma missão de mostrar que a eletricidade animal não existe. Então ele fala que se sentiu obrigado a demonstrar que isso não existia. Ele não tinha a menor ideia de por que não existia, ele só queria dizer que não existia, né? E aí ele mostra, ele vai chegar naquela experiência do sapo, dos metais com o sapo, baseado nisso aí. Ele mostra, ele pega um metal de zinco e um metal de prata, bota na língua e vê aí um formigamento. Resumindo muita história, se ele faz dois metais com diferentes soluções emparelhadas, ele consegue ver que as cargas aumentam.
para melhorar isso, ele consegue botar isso na forma de pilha, ele vai empilhando. Ora, gente, o que o Volta descobriu tentando dizer que o Galvani estava errado? Ele inventa a pilha. Ele inventa a pilha. Então, se a gente tinha um vaso de Leibniz que armazenava de forma rápida a eletricidade, concentrava a eletricidade, e a gente tinha a máquina de Hawksby, pela discussão da eletricidade animal, Volta inventa a pilha. E ele foi tão importante nisso, né? Ele era uma personalidade muito histriônica. Ele convence Napoleão, né? E Napoleão lhe dá títulos e honrarias, e aí a unidade da eletricidade passou a ser volts, né? Em homenagem ao seu nome, Volta. E a gente tem a pilha elétrica até hoje, baseado na geração, agora sim, geração de eletricidade por contatos de metais e soluções salinas. Então, diferentes metais com eletrólitos, ou seja, soluções salinas, são capazes de separar cargas. E essa separação de cargas é aqui um evento elétrico, né? O chamado fluido elétrico vai fluir entre um polo de uma pilha para outra, né? Então, a percepção de que é possível gerar eletricidade de forma inorgânica. E aí, Volta diz que o Galvani está totalmente errado. Se eu consigo gerar eletricidade de forma inorgânica, é porque não existe eletricidade animal. Aí, Luiz Galvani, Napoleão ainda em cima, ele fica muito triste, ele vai... Enfim, a história dele é muito ruim, ele morre deprimido, né, achando que a eletricidade animal não existia. E de fato é que hoje a gente reconhece em Galvani uma experiência super importante, porque a gente reconhece. Mais para frente a gente entendeu, olha, na verdade existe eletricidade animal, está parcialmente correto, né? E a gente sabe que toda a nossa fisiologia de contração muscular e sistema, né, o nosso sistema nervoso central e periférico, é baseado numa coisa chamada bioeletrogênese. Neurônios são capazes de produzir eletricidade, eu não vou detalhar aqui, mas são capazes de produzir eletricidade eletroquímica e propagar essa eletricidade eletroquímica pelos axônios, dendritos, e promover conexões nervosas com músculos e glândulas, e a gente tem a nossa fisiologia comandada por estímulos bioeletrogênicos. De uma forma geral, Galvani estava certo também. Então, repare, nessa nossa discussão, Volta estava certo. E Galvani também estava certo. Os dois estavam parcialmente certos nas suas concepções. Um olhava para a concepção da eletricidade inorgânica e Galvani para a eletricidade orgânica. É um fenômeno que acontece na natureza, né? Bom, eu vou avançando. E nessa época, então, porque a pilha foi inventada, um pesquisador muito conhecido na Inglaterra, chamado Sir Humphrey Davy, conseguiu montar lá no porão do Royal College, né, do Royal Institute, desculpa, fez uma pilha gigantesca, né, porque a pilha conseguiu ser produzida, e só porque conseguiu produzir uma pilha gigantesca, ele agora conseguiu separar diversos elementos químicos, e aí só porque a pilha foi descoberta, a tabela periódica ganhou aí pelo menos, sei lá quantos, 19, né, vários compostos químicos, né, muitos compostos químicos a mais. Ele descobre o cloro, o boro, o sódio, o potássio, o magnésio, por causa da pilha e o experimentador. E também, nessa época, é descoberta a fórmula da água, porque, afinal de contas, a eletricidade consegue separar duas partes de hidrogênio para uma parte de oxigênio. Diferença da eletrólise, que a gente tem em salas de aula, né? Bota uma pilha, separa a água, oxigênio, hidrogênio, claro, né? E as experimentações de Humphrey Davy conseguem mostrar também que se você consegue, tendo uma pilha enorme nos porões, você consegue se juntar duas hastes de carbono, produzir um raio. Olha, agora então a gente consegue não só entender o que é raio, dominar a natureza elétrica, mas também a gente pode produzir o raio. E ele propõe o arco elétrico. E o arco elétrico começa a iluminar as ruas, né, da Inglaterra, vai iluminar as ruas da Europa, né? Eu não vou entrar em detalhes, ele foi orientador do Faraday, toda a ideia da eletromagnetismo ganha corpo, não vou entrar nesse detalhe aqui. E eu vou voltar, eu continuo no século XIX, para entrar na neurociência. E a neurociência era basicamente que nada. Tinha uma ideia que áreas cerebrais dominavam aspectos da consciência, fenomenologia, que era uma pseudociência. Era basicamente que nada. E também se fazia na época, aí era o que se tinha na época era que pessoas que eram como é que chamam? Psicóticos, dementes, alguma disfunção mental,
eram recolhidos em asilos, eram asilados, colocados em asilos. E aí sofriam de contenção física e química, porque o estado de histeria, como era descrito na época, a histeria era um mal do psíquico incompreendido. Então você tinha que deprimir o indivíduo, fazer uma contenção física e química. E aí se usava depressores da época, que eram o hidrato de cloral, compostos químicos, que não se sabia muito bem como é que funcionavam, mas você colocava nesses indivíduos, e esses indivíduos sofriam contenção. Discussões acaloradas, na época se falava que quanto mais você contém o indivíduo, menos você trata, e, na verdade você só está prendendo, seriam prisioneiros, né? Prisioneiros, seriam doentes. Então, se você era um doente mental no século XIX, a probabilidade de você ser um preso era muito grande. Né? E o que se tratava na época, né? Conhecidamente a iocina, era um composto aí tirado de diversas plantas, que eu também não vou entrar em detalhes, né? Só para vocês lembrarem aí, a Iociamus niger era chamada figueira do inferno, olha o nome que se dava, né? Se usado, era reconhecido aí em diversas poções da Idade Média ligadas às bruxas. A tropina, que também, igual a iocina, muito parecida, era usada nas poções mágicas das bruxas para fazer as bruxas voar em vassouras. Eu não vou entrar nos detalhes aqui, mas era a ideia que a bruxa podia voar em vassoura, era uma viagem psíquica, né? E esse mesmo composto químico, iocina, no voodoo do Haiti, se produzia aí os zumbis. Então, o zumbi seria aquele cara que teria uma despersonalização e tinha forte poder de indução do terceiro sobre a sua vontade. Então, usava-se iocina nos indivíduos psicóticos. O que era interessante aqui? É que não tinha sido feito o elo ainda entre fenômenos elétricos, né, humorais e elétricos, com químicos. E o homem sempre experimentou química a vida inteira e claramente mexia com a psique do homem. E aí eu também vou só passar por isso aqui. Vários farmacologistas começaram a ficar importantes na virada do século XVIII para do século XIX para o século XX. Né? Se a gente tem o domínio completo da eletricidade na fisiologia, o século XX vai marcar o domínio completo da química na fisiologia. E foi difícil. Tiveram grandes discussões, que, na verdade, o cérebro é um órgão elétrico. Já foi mais que mostrando o cérebro é um órgão elétrico. Agora, o fato é que determinados antihistamínicos, a gente vai lembrar aí que Charles Richer propôs ali a anafilaxia. Foi o prêmio Nobel. Charles Richer, eu não botei aqui, foi o cara que inventou a palavra ectoplasma, né? Enfim. E aí, o outro prêmio Nobel, Daniel Bové, também ganha prêmio Nobel porque inventou um antihistamínico. O antihistamínico é um fármaco que bloqueia as ações da alergia, né, da anafilaxia. E aí, só que ele via que esses compostos químicos produziam sono. Quem é que não tomou antihistamínico sentia sono. E fazendo modificações na estrutura aí da prometazina, que era um antihistamínico, chegaram na chamada clorpromazina. Sem querer. Está aqui a clorpromazina. E a clorpromazina foi uma revolução. Porque a clorpromazina, os médicos que começaram a experimentar aí nos pacientes a clorpromazina, se fazia muito isso, ia direto para a experimentação em paciente, começaram a experimentar a clorpromazina, começaram a ver, principalmente os anestesistas, né, que queriam sedar os pacientes, quando começaram a usar a clorpromazina, viram que a gente podia proteger os indivíduos e dar um certo conforto, e especialmente os pacientes psicóticos. Nossa, aqueles indivíduos que tinham contenção química agora saíam dos surtos psicóticos por causa da clorpromazina. E a clorpromazina tirou muitas pessoas da lobotomia. O que se prescrevia na época era contenção química, ou física, ou eletroconvulsoterapia, choque até o cara zerar, como se desse um Ctrl-Alt-Del no cérebro, né? Ou lobotomia, tirar um pedaço do cérebro. E aí veio aí a clorpromazina, nesse aspecto de ceticismo metódico, né? Foi se experimentando, chegou-se na clorpromazina. E a clorpromazina salvou muita gente aí da lobotomia. E mais, na tentativa de melhorar a clorpromazina, chegaram num composto parecido, que não tinha nada a ver com ser antipsicótico, que eram os antidepressivos. Antidepressivos tricíclicos, imipramina, clormipramina, não vou entrar em detalhes. E o fato foi o seguinte, com a ideia dos antidepressivos, olha, com a ideia dos antidepressivos, entendeu-se que era depressão. Porque a ideia, o nome depressão não aparecia na medicina.
aparecia a palavra melancolia. E a melancolia, como eu falei lá para trás, já foi considerada um pecado capital. No sistema de crenças e credos, se você fosse um deprimido, você era um pecador. Você era detentor de uma prática de um pecado capital e ia para o inferno. Você imagina uma pessoa deprimida que vai ter o diagnóstico de vai para o inferno. Como será a progressão da doença desse indivíduo, né? Então, com o advento da imipramina, dos antidepressivos tricíclicos, entende-se a depressão. E foi nessa época que a neurociência ganha a sua cara, 1950 e diante. E eu não vou entrar em detalhes também, os farmacologistas importantes da época começaram a mapear diversos sistemas fisiológicos, do coração ao cérebro, e entender que sempre tinha um componente químico ligando. Nervos e músculos, nervos e nervos, sempre um componente químico. E discussões acaloradas já aconteceram nessa época entre fisiologistas, que acreditavam que o cérebro era um órgão elétrico, só, ponto, e farmacologistas, que começaram a cunhar esse nome, né? Que acreditavam, olha, não, existem componentes químicos, fármacos, lá de Hipócrates, né? Os fármacos, que fazem esse elo. Esse elo, através de fluidos biológicos, né? De líquidos, faz o elo elétrico. Então a gente tem um fenômeno elétrico, dispara numa química, através de um líquido, que dispara de novo numa outra célula, que faz um novo impulso elétrico. Olha, os fluidos se ligando. Eles não têm o nome fluido químico, mas é isso que acontece. O que deu aí também um experimentador que foi prêmio Nobel, que eu sou super fã, Arvid Carlsson, que também não vou contar detalhes, mas ele propôs aí, fazendo muita experimentação, que a dopamina podia ter alguma característica, na verdade ele queria falar da noradrenalina. E aí, no final das contas, ele não podia dar nem dopamina, nem noradrenalina para o cérebro de animais que tinham catalepsia, que estavam lá prostrados. Ele deu um precursor chamado levodopa, ou L-dopa, e ele viu que esses animais tinham melhoras motoras. E mais ainda, ele propôs que a dopamina devia ser um neurotransmissor cerebral. A dopamina, hoje em dia todo mundo fala da dopamina, né? Devia ser um neurotransmissor cerebral. E ele chama a dopamina como uma pedra roseta da química do cérebro. Pela dopamina se entendeu a química do cérebro. Né? Foi os papers originais do Carlsson, prêmio Nobel. E o fato é que, para quem não conhece, existe um livro do Oliver Sacks, que virou filme, chamado Tempo de Despertar. Quem nunca viu, eu recomendo, que é exatamente isso. Pacientes catalépticos que não tinham como ser tratados, nessa época aí do Carlsson, reconhece que a levodopa podia dar algo de repor uma química cerebral, repor um elo cerebral, e aí pacientes catalépticos podiam recuperar funções motoras e da psique. E aí é a história do filme, vocês podem ver aí, porque eu não vou entrar em detalhes. O fato é que nessa época começaram a achar que a cura da depressão e da psicose era só esperar o tempo passar. Né? Na década de 60, então essas ferramentas vieram, década de 70, e a ideia era que lá para a década de 80, 90, a gente vai ter todas as ferramentas farmacológicas e acabou a depressão, acabou a psicose. Eu preciso dizer para vocês que demos com os burros na água. Entendemos muito da mecânica neuroquímica cerebral, entendemos muito de como o cérebro funciona, mas entendemos fenômenos plásticos, todos uma questão aí que eu não vou entrar também em grandes detalhes neuroquímicos, mas o fato é que a depressão, assim como o senso de prazer e felicidade, está longe de ser compreendido. Na verdade, o que a gente tem mais claramente definido no cérebro é prazer imediato, aquele prazer que você toma uma droga e sente aquele prazer químico. Você experimenta aquilo instantaneamente. Quanto mais se repete aquele ato, aquele prazer cada vez o seu cérebro tem menos capacidade de perceber aquele prazer. Então, entendendo pelo menos essa dinâmica de neurotransmissores cerebrais, a gente começa a fazer uma distinção de prazer e felicidade. Né? Prazer é uma coisa, a felicidade é outra. E, ao mesmo tempo, depressão não é só ficar repondo um neurotransmissor ou outro que a gente acaba curando a depressão. Então, tem um aspecto mais importante aí do homem. E, não obstante, a gente tem aí uma retomada de muitos centros de pesquisa e universidades importantes pelo mundo da chamada descoberta da felicidade pela espiritualidade. Né? A espiritualidade como ferramenta de enfrentar as questões de estresse. Né?
buscar sentido e propósito na vida das pessoas. Então, se de uma forma geral a gente entendia que prazer era a mesma coisa que felicidade, hoje a gente sabe que não. Prazer é algo químico. E felicidade é algo químico, basta repor alguma coisa ou outra. E eu não posso repor muito, porque senão vicia o cérebro. Agora, a felicidade não. A felicidade é bem mais complexa e, ao mesmo tempo, se a gente tem um sentido de um aspecto inerente do ser humano de busca de sentido e propósito, a gente enfrenta melhor as amarguras da vida. As competências que a vida material que Platão descrevia lá no seu mundo sensível como capazes de diminuir a nossa vitalidade, né? Na espiritualidade, a gente, ao encontrar sentido e propósito na existência, a gente encontra felicidade, a gente encontra sentido no mundo. Então, a melhor ferramenta de encontrar a felicidade é buscar o seu sentido no mundo, né? E aí que a gente tem diversas publicações, tem várias, que tratam da busca do senso espiritual como ferramenta de prática antidepressiva, tá? E o que é importante é dizer, quando o senso de religiosidade está amparada não na religiosidade intrínseca do homem, de buscar na espiritualidade sentido e propósito, mas ele busca na religiosidade credo, apenas o credo, e se eu não cumpro o credo, eu vou para o inferno, essa relação se dá de forma ao contrário, se dá de forma inversa. A religião passa a ser uma ferramenta de criar sintomas depressivos nas pessoas. Né? A baila aí dos pecados capitais, das penas eternas, do sentir eternamente as culpas, né? O sentimento de culpa eterno. E aí, Platão, na verdade, Platão e Aristóteles, né? Muito mais Aristóteles, já falava nisso, né? Que a felicidade é um sentimento de você encontrar a sua função no universo, e quando você encontra esse sentimento de função do universo, você experimenta aquele que escrevia como eudaimonia, o bom gênio dentro de si, né? A gente tem conexão com o bom eu, demon, gênio dentro de si. E a gente encontra sentido no universo. O universo agora, ele está falando com você. E a gente passa a viver instantes de importância para o universo, né? E é isso. E aí, toda vez que você você encontra o seu sentido na vida, você experimenta alegria. Alegria. Essa significação da vida, né? O estado de maior vitalidade. Né? Então, o que ele fala, né? A felicidade é um sintoma do encontro, do ser vivente com a sua finalidade. Toda vez que o homem encontra a sua finalidade, ele tem como sintoma felicidade. Né? E aí a gente volta para as epístolas, né? A gente volta lá para os períodos do cristianismo, e a gente vai encontrar lá na epístola de Tiago uma passagem que é muito interessante, que deveria ser mais bem lida, né? Vai falando assim, né? Que Tiago fala da seguinte forma: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras. Porventura a fé pode salvá-lo? Se alguém disser, ide em paz, aquentai-vos, fartai-vos, e não lhe der essas coisas, né, para aquecer e para ter paz, que proveito terá? Assim também a fé. Se não tiver obras, ela é morta em si mesma. Então, toda essa passagem aqui, que é interessante, né? Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Ele está fundamentalmente dizendo aos recém-cristãos da época, que eram os fariseus, que fé é diferente de credo. Fé é diferente de credo. A fé, ela só existe através das suas obras. Tudo que eu falei daqui para trás, como eu estou falando dessas experimentações, né, de você sondar a natureza e tirar dela as respostas de como fazer a vida do homem melhor, são as obras do homem. Se nós não temos obra, como vamos construir a nossa fé? Como vamos construir a convicção da nossa existência sobre o mundo? Né?
Então, está lá na Epístola de Tiago, né? Fé é diferente de credo. Né? O homem sem obras, a sua fé é morta. E é exatamente o que está também nos ditos do apóstolo Paulo, quando vai falar do ágape de Cristo. Quando fala lá que a gente tem que, através, né, das nossas obras, criar o ágape, né? O ágape que é amai a todos sem distinção, amai também os seus inimigos e pratica a caridade, porque sem caridade não há salvação. O que ele está propondo é a prática das obras, a vivenciação das obras, porque sem a experimentação são só palavras. São só palavras. A nossa fé é morta. Não existe esse sistema de crença fanática, de credo, se não houver ações. Né? E não tem como não chegar à conclusão do que a gente tem para a casa espírita, que é exatamente o postulado de Kardec. Fé inabalável, só aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então a gente não pode ter um sistema de credos que são engessados em si, e toda vez que uma realidade se apresenta que não se encaixa na minha crença, na minha hipótese original, eu tenho que descartar a realidade para incorporar o meu sistema de credo. Isso não é fé. Isso não é fé. Fé jamais pode ser aquela que eu tenho fé, então eu tenho crença, é isso que eu acredito, é isso que tem que ser. Não. Como eu falei, fé é aquilo que só iremos alcançar quando a gente tiver uma plena capacidade de percepção, de conhecimento de tudo que nos acerca. E Jesus mesmo falava, né, que a nossa fé é menor que o tamanho do grão de mostarda. Vivemos uma realidade do mundo sensível. E qual é o que o Kardec fala para a gente? Só tem uma maneira. Nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Esta é a lei. A proposta que a gente tem é, ora, se não dá para a gente ter confiança no mundo e ter o mundo plenamente revelado e tudo do mundo revelado das suas verdades materiais e espirituais numa vida, é porque existem diversas vidas. Ou uma vida além dessa. E toda vez que a gente tem que entender esse mundo, a gente volta. Né? O sistema, pelo menos uma hipótese boa de entender. A gente tem toda a esteira do tempo para ir aumentando e construindo o nosso arcabouço, que é a fé. A fé raciocinada é aquela que é construída. Você não nasce com fé, não dá para dizer para você, tenha fé. Eu digo olha, construa a sua fé, estude, construa a sua fé. A sua fé tem que ser construída, né? Construção da fé por experiências. Para a gente terminar, eu costumo dizer que a gravidade sempre esteve pela gente. Aristóteles falava que a gravidade nada mais é que uma força que estava presente nos corpos, que era o estado natural de cada corpo. Então, se o corpo está no chão, o seu estado natural é ir para o chão. Se o planeta está lá em cima, a estrela está lá em cima, o seu estado natural é o céu. Então, ele acreditava na gravidade e na leviandade, levitação. Bom, veio Newton e falou, olha, não é bem assim, não existe a leviandade, a gravidade existe, porque a gente experimenta. E tem uma lei, que é a lei da gravidade, que agora eu consigo definir matematicamente, e essa mesma lei se aplica aos objetos se atraírem, é a mesma lei que está lá fazendo que os planetas e estrelas estejam lá em cima. Não existe a leviandade, existe a gravidade. É a mesma lei. Acabando. E veio Einstein e mostra pra gente, olha, Newton está certo, mas, na verdade, gravidade é uma deformação do espaço. Eu não vou entrar em detalhes aqui. Gravidade é uma deformação do espaço. Ela sempre existiu, mas o nosso nível de entendimento vai melhorando. Né? Vai melhorando com o que passa. Se gravidade a gente sempre teve entre a gente, e a gente vai aprimorando o nosso conhecimento sobre essa lei da gravidade, tudo na vida é assim. O sistema de confiança naquilo que a gente tem se aprimora na medida do que a gente experimenta. Fica aí a mensagem final de Santo Inácio de Loyola: trabalha como tudo dependente de ti, e confia, como tudo dependente de Deus. Essa é a lógica da fé. Trabalha e confia. Obrigado, pessoal. Me alonguei, mas o assunto é complicado. Marcelo, muito obrigada por ter nos ajudado a refletirmos. Passeamos pela história do pensamento científico e chegamos à conclusão clara, junto contigo,
nesse caminhar, nessa viagem histórica pela história da ciência, que temos que sair da zona de conforto, que não se compra a fé. A fé não é um enlatado que entremos em um supermercado e a compremos. A fé é o resultado de trabalho árduo, de empenho pessoal e intransferível. É conquista meritória de cada um de nós. Então, nós vamos encerrar hoje pedindo a você que faça a nossa prece e que seja uma prece de gratidão e uma súplica para que todos nós aproveitemos essa oportunidade bendita desta encarnação para, de fato, desta vez e efetivamente trabalharmos na construção de uma fé que possa encarar frente a frente a razão. Que tenhamos a possibilidade de trabalharmos na construção dessa fé sólida. Não é, amigo? Porque que luta! Quantos séculos já não perdemos, não é? Quantas oportunidades já não perdemos transitando pelo fanatismo? Tijolinho a tijolinho. Transitando pelas crenças, transitando, né, pela infantilidade do espírito buscando soluções mágicas. Será que agora a gente consegue? E defesa do ego, né? Afinal de contas, a crença minha, ela tem que ser boa. Com certeza. Será que agora a gente consegue? Eu acho que já é hora, né? Já é hora de amadurecermos. Já é hora de buscarmos amadurecer através da reflexão e do pensamento. E não é fácil. É um desafio tanto, não é? Com certeza. Mas é assim que a gente vai, é passo a passo. A eternidade é o nosso tempo. E a misericórdia de Deus é a nossa esperança. Você faz para a gente a prece? A gente estourou um pouquinho o horário. São 22h02, então eu vou pedir a você que nos brinde com a prece e a gente vai marcar um novo encontro para conversar sobre isso, sobre as diferenças de fé, de crença, o que a gente na casa espírita pode fazer, criando uma ambiência reflexiva que nos ajude no crescimento como espírito imortal. A maior confusão que fica como mensagem, eu creio, é a confusão de fé com credo, né? Ah, minha fé me diz isso. Não, quem diz é o seu credo, não é só a fé. A fé é uma coisa, o sistema de crença é outra, né? Com certeza. Você faz a prece para a gente? Vamos lá. Eu acho que as suas palavras já foram uma prece. Vamos aí. Queridos amigos, irmãos emanados nas correntes do bem, Deus Todo-Poderoso, espíritos amigos, espíritos da seara de amor e de luz, mentores espirituais, todos aqueles emanados no senso de progresso, daqueles que desejam nos ajudar nessa esteira da evolução, que é a esteira da nossa jornada evolutiva, nós convidamos a todos, neste momento, a criarmos esse elo mental com os espíritos superiores, com os fluidos cósmicos superiores, a nos conectar nessas experiências que ainda não damos conta de explicar pela razão, mas que percebemos na nossa experiência espiritual, experiência da prática espiritual. Gostaríamos imensamente, Pai amado, de pedir a toda a espiritualidade que nos dê força, de estarmos sempre perseguindo o bom caminho, o caminho das verdades, que possam dirimir as nossas angústias, dirimir as nossas depressões e fazermos andar em caminho do nosso eu superior. Aquele eu que é o espírito sabedouro da sua imortalidade, sabedouro da sua responsabilidade no mundo e conhecedor, né, meu Pai? Conhecedor que somos ainda muito, muito imperfeitos. E imperfeito que somos, temos que entender as nossas dificuldades. Que sejamos, então, muito pródigos com os nossos defeitos dos outros, sem angústias, sem nenhum tipo de constrangimento, porque sabemos que temos uma jornada evolutiva pela frente. Desta forma, pedimos graças pelo momento que estamos comungando juntos e nos despedimos, Pai amado, em paz, pedindo que seja conosco
em todos os ceareiros e todos aqueles que estão nos assistindo neste momento. Graças a Deus. Meu amigo, muito obrigada pela presença carinhosa, obrigada pelo estudo apresentado, obrigada pelo companheirismo na Casa Espírita. A todos os ceareiros, nós desejamos uma noite de paz, uma semana de alegria. Nós vamos nos encontrar semana que vem, conversando com a doutora Ana Rosa Airão, nesse mesmo horário, na segunda-feira próxima, falando sobre a Casa Espírita. No dia 23 de novembro, falando conosco Casa Espírita Local de Acolhimento. É um outro tema interessantíssimo. E com o Marcelo nós vamos voltar futuramente, vamos remarcar, para continuarmos falando. Mas já vamos dormir todos felizes hoje, porque sabemos que somos capazes de sermos obreiros na construção das nossas fés. Somos perfeitos. O tempo é hoje, o desafio é agora. Partamos juntos, então, para o grande desafio. Tá bem, amigo? Tá bem. Obrigada por tudo. Claro. Uma boa noite a todos e muito obrigada. Acho que foi.